Após ter estreado numa TV local de Campinas, como foi o convite para ir para a TV Globo? Eu comecei numa TV pequena, Hum, em Campinas, chamada TV Princesa. Todo o funcionamento era bem amador, sabe? sei. E depois dessa TV, eu fui para uma que era coligada à TV Globo, que hoje é EPTV, mas na época se chamava TV Campinas. E não foi por intermédio desse trabalho que eu fui transferida, digamos assim, para a TV Globo. Eu arrumei uma outra forma de convencer o meu pai na época, né, que eu precisava ir para o Rio de Janeiro e tal, Ah, pegar uma prainha, um fim de semana. A gente tinha uns amigos que moravam no Rio, eu tenho família, alguma família lá também, embora tenha um tio mais próximo e depois outras famílias, outros parentes, familiares que não são tão próximos assim, mas eu ia sempre parar na casa desse meu tio. Eu chamava ele de tio, ele não era tio mesmo, era amigo dos meus pais. E eu adorava, assim, porque era um lugar que eu podia ir. Os meus pais me deixavam ir sozinha para o Rio de Janeiro e ficar na casa deles, no Leblon. sei. Então, eu me achava, né? E essa foi uma forma de voltar para o Rio de Janeiro, e eu cheguei lá, esse tio, tal Will, ele trabalhava na TV Globo, mas na área de produção, né, Hum. de minisséries na época. E ele falou: não conheço ninguém no jornalismo, Valéria, mas, sei lá, traz uma fita e a gente vê, né? Uhum. Só que eu cheguei lá e ele falou: bom, vamos para o Hipopótamos hoje? O Hipopótamos era uma boate muito conhecida. Ah, Você e talvez a maior parte dos seus seguidores sejam jovens demais para se lembrar disso. Mas era uma boate super conhecida, badalada do Rio de Janeiro, hum. para onde todo mundo ia parar de noite, nos fins de semana, até nos dias de semana. Quando eu fui morar lá, eu ia bastante, quase que diariamente Ah, nessa boate, porque era o único lugar também que ficava até mais tarde para jantar. certo. E então eu saía muito tarde da TV Globo e ia jantar no Hipopótamos. Mas voltando um pouquinho de novo, esse meu tio chamou para a gente ir para o Hipopótamos, e chegando lá, o Ricardo Amaral, que era o dono da casa, me chamou para uma festa, se aproximou, acho que viu que era diferente, se aproximou, me chamou para uma festa que ocorreria na segunda-feira, porque isso devia ser sexta-feira à noite, alguma coisa assim. Cheguei no Rio, já fui para a festa, né? Sim. E adoro uma festinha. E aí ele me convidou para segunda-feira, eu falei: segunda eu não posso mais, não vou estar aqui, porque eu trabalho. E ele me perguntou em que eu trabalhava, e eu falei que eu trabalhava na TV Campinas, aqui em Campinas, e ele me disse, e eu falei que eu queria, estava afim de vir para o Rio, né? Tinha trazido uma fita e tal, estava buscando um lugar. Ele falou: eu tenho uma pessoa para te apresentar, e me levou ao Boni, que era o todo-poderoso da TV Globo por décadas, né? E o Boni, então, fez aquela conversa comigo, muito cordial, né? Uhum. Mas aquela conversa por alto. Aqui em Campinas tinha o Boninho também, que não tinha nada a ver com ele, mas era uma conversa que ele puxou. E aí eu falei, ele falou: você trabalha com Boninho lá? Eu falei: sim, trabalho com Boninho, mas quero trabalhar aqui. E ele falou: bom, não trabalha se não quiser. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Aí ele me deu um cartão, e eu fiquei meses ligando para ele não me recebendo, não atendendo. E um dia eu estava saindo da cidade para passar um fim de semana, no Guarujá com meu pai, e veio a minha irmã atrás buzinando: o Boni no telefone. A gente voltou rápido, porque na época não tinha celular, não tinha, né? Eu tinha acabado de sair, estava quase na estrada, enfim.
E era assim que as coisas aconteciam, né? Montava no carro e ia atrás e buzinava. Era tudo muito cheio de emoção. Sim. Aí eu voltei e ele me perguntou o que eu queria, e eu falei que eu queria um teste, porque eu queria fazer no Rio de Janeiro a oportunidade de ir para a Central, né? Onde a TV Globo estava. E ele então conseguiu para mim um teste, eu passei nesse teste, o resto tudo é história. Em rede nacional, você fez o Jornal da Globo, o Jornal Hoje e o Fantástico. Desses três, qual que você mais gostava de apresentar e o porquê? Olha, eu tinha um xodó pelo Jornal Hoje, que foi o último que eu apresentei, porque, assim, fora o ano que eu apresentei o Jornal Nacional, né, que foi o último ano que eu trabalhei na TV Globo, mas o Jornal Hoje eu tinha, assim, um xodó com ele, porque a pessoa que me incentivou, assim, que era meu ídolo, era Márcia Mendes, que apresentava o jornal Hoje quando eu era criança e adolescente. Então, era um jornal que era muito carregado de cultura, de entrevistas com artistas. Era um jornal um pouco mais leve e eu gostava muito. Eu era muito jovem, né? Eu cheguei na TV Globo, eu tinha 21 anos. Então, aquele ambiente um pouco mais leve era muito gostoso, eu gostava muito. Qual foi a emoção de sentar na cadeira que era ocupada pelo Cid Moreira? E se você chegou a pensar que poderia ser um dia a apresentadora principal do JN anos depois, assim como aconteceu com William Bonner até hoje? Não pensava. Quando eu cheguei na TV Globo, eu não pensava em apresentar o Jornal Nacional, porque era um lugar, assim, tipicamente, a característica dele era que um jornal apresentado por homens, né? Sim. Embora eu tivesse muitas colegas mulheres, tanto editoras quanto repórteres, apresentadoras, o ambiente ainda era muito machista, né? E a ideia de que a credibilidade ela só pertence ao homem, aquele homem que fala grosso, né, que tem os cabelos grisalhos de preferência, porque mulher que tem cabelo grisalho, Deus que me livre, né? Nunca vão colocar. Deus que me livre, assim, eu estou dizendo, na ideia deles, né? Sim. Ainda hoje eu acho que só a Carla Vilhena que tem os cabelos um pouco grisalhos, e é bonito, né? Que Sim. bom que está tudo mudando dessa forma. Mas essa evolução vem acontecendo muito lentamente. E eu não pensei nisso. Eu tinha sempre fui muito utópica, eu tenho ideologia para tudo, eu gosto de justiça, então eu queria ser esse tipo de jornalista. Valéria, eu quero dizer que eu sou seu fã e que eu fiquei mais fã seu depois de ter te entrevistado. Acho que pessoas como você representam luz para nós todos e pessoas que nos fazem ver o lado bom da vida. Ai, que bom, Solano. Obrigada, querido. Eu fico muito grata e muito honrada com o seu convite e me convide mais vezes que eu volto. Vou convidar sim, porque tem outras coisas também para perguntar. Obrigado. Como e quando você descobriu a sua vocação para atuar em frente às telinhas? Tenho a menor ideia, se você quer saber. As coisas vieram vindo de uma maneira que eu declamava diante da família e dos convidados, porque me pediam para eu declamar, para eu cantar. Eu cantava uma canção em japonês. Eu Sério? sabia. Eu cantava
Com 12 anos de idade, cantava canções. Ai, que bonitinha devia ser. Cantava cançãozinha em japonês. Então, eu fazia aquilo, brincava de circo, gostava de pintar, gostava de fazer um monte de coisa. Até que, terminado o ginásio, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu quero ser atriz. Hum. Eu tinha feito uma peça de teatro, não sei aonde, eu queria ser atriz. Falei com meu pai, aí meu pai brigou comigo, gritou comigo, me deu um tapa na cara e disse, você não é puta, nem tem personalidade. Então, o seu pai Não é era uma contra. mulher, não é uma mulher sem personalidade. Você acha que dando um tapa na minha cara e falando isso, ele era o quê? Você vai fazer sociologia. E aí eu fiz vestibular de sociologia, comunicações, que tinha teatro, e história, que eu gostava de história. Aí eu fazia uma faculdade à noite, uma de manhã, uma de tarde. Não aguentei, né? Aí fiquei fazendo 2 faculdades, Sim. comunicações e ciências sociais, lá na USP, em São Paulo. Uhum. Aí me formei e depois eu vim fazer pós-graduação há 2 anos atrás aqui na CAU, e no Rio de Janeiro. Estudei de novo. Agora sou diretora de teatro com diploma. Tãs. Legal. Eu sei que você admira e gosta de todos os trabalhos que você fez na TV e no teatro, mas tem sempre aquela novela ou aquela personagem que sempre deixa o ator ou a atriz com mais notoriedade, mais do que os outros papéis. Então, eu gostaria que você citasse para mim um trabalho que trouxe mais notoriedade a você, primeiro, um da televisão e o porquê. Não tenho essa ideia assim. Eu acho que foi a Laura da Tieta. Todos Como me é, conhecem como a mulher de branco. como é que era essa Então, personagem? era uma personagem que era bem casada, adorava transar com o marido, Hum, e toda noite ela saía, pedia licença para sair, e ela tinha uma amiga, que ela deixava essa amiga que veio de longe do sul, com o marido sozinho. Não, vocês ficam aí sozinhos, eu vou sair para passear na noite. Depois soube que ela saía para passear para pegar homem, né? sim. Cinema você fez também, né? Tenho 14 filmes. Então, qual desses 14 filmes te trouxe mais notoriedade? No que você chama de notoriedade. Que as pessoas reconhecem mais quando, por exemplo, as pessoas te encontram na rua, te chamam pelo nome daquela personagem antes de chamar Filme é pelo nome. difícil, não, em filme é difícil acontecer isso. Filme é muito difícil acontecer isso, porque cinema nacional não está com essa bola toda. Então, mas as pessoas me conhecem mais pelo Suburbano Sortudo, que é uma comédia que eu fiz. Então, Suburbano Sortudo. Mas não é o... Enfim, Tá é o certo. filme mais popular. O Brasil nunca ganhou um Oscar, chegou a ser indicado uma vez. Na sua opinião, por que acontece, por que o Brasil não é valorizado lá fora? Ele foi indicado, sim, senhor, pelo Foi? Central do Brasil. Sim, a Pela Central do Central do Brasil. Brasil. Sim, sim. Central do Brasil foi indicado como filme estrangeiro. Sim. Ele só não ganhou. E Fernanda Montenegro como atriz também. Só não ganhou. Foi indicado. Não sei por que não, a gente não... Não sei por quê, como é que eu vou saber? Porque tem Verdade. filmes melhores do que nós. Tem filmes melhores do que nós. Parasita, por exemplo, aquele coreano, o Parasita que ganhou, é maravilhoso. É um filme de uma finura, de uma estratégia, de uma inteligência, de uma inédito, inusitado, raramente visto. Então, nós não fazemos filmes assim. Coringa, por exemplo. Coringa é um belo filme também. Um belo ator que deixou... Nossa, foi maravilhoso. Então, por isso que a gente não está lá no Oscar. Entendi. Alguma vez
você se considerou um símbolo sexual? Não, nenhuma vez. Eu sou uma pessoa intelectual. Eu até me surpreendi que eu era escolhida pelo meu corpo e não pela minha mente, porque eu era escolhida para as provas pela minha mente, pelo que eu escrevia. E eu era escolhida para papéis pelo meu corpo, como eu estava. Então, isso me deu um choque também quando eu entrei na profissão, entendeu? Isso te deixou, então, em algum momento, chateada? Muito. Mas depois foi se acostumando. Não, depois aí eu acostumei, depois aí a coisa é essa mesmo, eu que sou louca e pronto. Estou muito feliz de ter entrevistado você. Muito, muito obrigado. Muito gostoso, foi muito gostoso. Eu que te agradeço. Você é natural de que lugar do Brasil e com idade surgiu a vontade de jogar videogame? Tá, eu jogo videogame desde os meus 4, 5 anos. Eu me lembro de criancinha, jogava já videogame. Era uma paixão do meu pai. Ele passou para mim esse amor ao videogame. E aí ele jogava o Nintendinho Famicom na época. E eu comecei a jogar Master System. Aliás, ele deixava eu jogar um pouquinho, mas não era muito porque era dele. E aí depois eu tive o Master System. E aí foi dali que eu comecei a jogar mais, assim, que era o Master System que vinha o Sonic na caixa, né? Master System 3. E aí nele eu jogava o Sonic, joguei até não aguentar mais. Depois eu joguei Altered Beast, joguei Ghosts and Goblins, Aladdin, joguei vários jogos de cartucho, né, no aparelho pequenininha. E aí, conforme foi crescendo, ele foi me dando os videogames mais... então, me deu PlayStation 1, aí eu comecei a jogar PlayStation 1. E PlayStation 1 eu tinha uma pasta de vários CDs, assim. E eu amava jogar videogame. E eu nasci, né? Eu morava desde pequenininha lá na freguesia do Ó, em São Paulo. São Paulo, capital, freguesia do Ó, né? E até tem uma musiquinha, sou da freguesia do Ó, sou um punk da periferia. E aí eu vim para o ABC Paulista, né? Hoje eu moro no São Caetano, com meu marido e minhas filhas, mas quando pequenininha eu morava lá na freguesia. Morei um bom tempo da minha vida lá. Tá certo. Você lembra do programa Play Game que o Gugu fez? O programa que é? Desculpa, não entendi. O Play Game que o Gugu fez. Play Game. Então, eu vi depois, na verdade, quando eu trabalhei no SBT, eu fiquei sabendo que antes, que tinha um programa lá, que era do Gugu, que não foi... Então, assim, não era o SBT Games, né? Não era o primeiro programa de games, que antes teve esse Play Games. Mas eu, particularmente, eu não me lembro. Eu nem lembro se eu cheguei a assistir, entendeu? Entendi. Certo. Também teve na CNT, lá em 96 até 98, um game chamado Hugo, na CNT Gazeta. Você lembra? Esse eu ligava. Ligava? Eu ligava bastante. Eu queria participar. Eu era apaixonada pelo Hugo. Assistia direto ele naquele carrinho lá no trilho, né? Sim. Nossa, eu adorava. Para mim era a felicidade. O meu sonho era participar do Hugo naquela época, assim. Era o meu sonho. E eu ficava no telefone ligando, tentando ligar, tentando falar. Claro que meu pai chegava e botava no gancho, eu fingia que nada estava acontecendo, porque eram ligações pagas, né? E aí, então, tinha aquele problema. Se o pai pegar, ele é complicado. Então, eu ligava assim, meu pai vinha, eu botava no gancho, aí eu ia assistindo, mas eu adorava. E agora eu quero falar sobre o The Bus. O The Bus, o jogo de ônibus? Que eu assisti depois a live, quando já estava gravado, eu achei muito bonito os gráficos. Parece real. É incrível. Olha o jogo lindo. Eu joguei o The Bus, acho que 4 vezes, né? Você vai fazendo uma linha do ônibus e você vai tendo que parar naquelas linhas. Só que você tem ali um ray tracing de imagem, né? Você olha a poça, você vê ali o ônibus passando na poça. Aí você vê né, a chuva de ladinho quando tá vento. É uma coisa muito perfeita. Você fala, cara... Como pode isso? Né? É tão louco que você consegue sair do ônibus e andar
Tipo, você fala, caraca, mano, além de tudo, além do jogo ser incrível, você jogando, cobrando, né? Porque você cobra, além de você ser o motorista do ônibus, você é o cobrador. Então, ali chega um passageiro, você vai, opa, né? Já cobra ele ali, e aí já coloca, dá a passagem para ele, ele vai sentar, ele senta, e você tem acesso, você consegue levantar, olhar. E é muito engraçado, porque se ele tá com o celular lá na mão, assim, e aí você começa a olhar, ou vai até ele, ele guarda, ele faz assim, ele... Você fala, cara, que da hora, mano. Então é uma coisa muito louca, que assim, é uma inteligência do NPC, Sim. né? Que você fala, caramba, meu, ele tem a percepção de vir e guardar o celular, onde você tá olhando ali no retrovisor ali, porque dá para você ver, dá para você dar um zoom e você olhar pro celularzinho do cara e ele guardar o celular, como tipo, estou sendo vigiado. É muito engraçado, é muito louco isso, é muito legal. Tá certo, então. Ai, Cris, tá tão bom o bate-papo, queria que durasse mais, mas eu agradeço você. Obrigada. Fiquei muito contente de conversar com você. Eu Eu acompanho também, você muito no obrigada. Instagram. Obrigada, Solana. Obrigada mesmo de coração. Tá certo. Tudo de bom para você, para sua família, e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. Não esqueça de deixar aquele likezinho, curtir aqui. Comenta aqui se você curtiu o bate-papo. Tá certo. Muito obrigada, Solana. Obrigada de coração pelo convite. Obrigado. E, né, se tiverem mais oportunidades, voltaremos. Tá certo, então. Me conta, como que surgiu essa paixão pela música, não só em ouvir, mas de querer cantar? E por que a paixão pela MPB, exatamente? Então, desde quando eu era criança, a minha mãe ela tinha aquele sonho de ser cantora. E era cantora, assim, de samba raiz, de bossa nova e MPB. E então ela só escutava isso em casa e ela passava o dia todo cantando. Mas ela não pôde realizar esse sonho porque meu avô era general, militar. Quando a juventude dela em Brasília era aquela época da ditadura, então uma filha de um general cantar na noite, ter banda, era assim impossível, né? Então ficou um desejo nela assim guardado. Até hoje, se você pegar, levar no karaokê, ela fica a noite todinha. E ela ficava cantando. E aí eu via que ela gostava, eu comecei a escutar as músicas dela. Ela tinha uma coleção de vinis. Ela gosta de disco de vinil. Então ela tinha só os clássicos mesmo. Na minha casa, a minha mãe era responsável por esse lado. E o meu pai, que é nordestino, né? Porque minha mãe é carioca. Por isso que ela tem esse lado samba raiz, bossa nova. O meu pai é maranhense. Era a área do Pink Floyd, Bob Dylan, Rolling Stones e muita música regional. Então, muito Zé Ramalho, muito Alceu Valença. Aí, esse foi o meu primeiro contato com a música. Só entrava esses tipos de canções e eu queria imitar. Porque eu via minha mãe cantando, eu também queria cantar. E aí eu comecei a utilizar esses cantores brasileiros que representam, né, interpretam muito bem a nossa música. Eu queria imitar eles, então eu ficava imitando. E dessa forma eu aprendi a cantar. Tá certo. Seu primeiro disco que você quis comprar por livre e espontânea vontade foi do Kid Abelha, né? Conta essa história pra gente. A música... Olha, Vai, pode. Olha, foi assim, eu até brinco com a minha mãe. Eu falei, como é que você deixa uma criança comprar? O disco tem letras muito intensas e são letras adultas, né? Como o vídeo que eu gravei, que a minha preferida era essa. Olha a ideia da criança, gosto de ser cruel. Realmente não é uma coisa para uma criança de 6, 7 anos, mas assim, aqui em Brasília tinha uma antiga loja de disco, que não existe mais, chamada Discoteca 2001. Era o meu aniversário de 6 ou 7 anos de idade, e minha mãe me levou lá e falou que eu podia comprar qualquer CD. E já estava naquela época do CD, anos 90 não era mais vinil, não. Já tinha os Discman, eu tinha Discman e tudo. E as capas, na época, era tudo muito colorido, era muito CD de novela. E era tudo assim muito colorido, ou então de axé, de música baiana, era muita cor. E eu vi um CD que não era muita cor, que era o Meio Desligado, que é um CD acústico do Kid Abelha.
que tem os maiores sucessos e as músicas que eu mais gosto, que é Por Que Não Eu, Deus, por favor, apareça na televisão, Eu Gosto de Ser Cruel. Então, assim, eu fiquei agarrada com esse disco, eu amei. E quando eu vi aquela capa, que era discreta, em comparação com tanta cor na loja, e assim, os integrantes da banda estavam em preto e branco, eles estavam com aquela aparência assim, de sereno. E minha mãe falava que eu era desligada também, ela sempre falava, vai, você é muito desligada, você tem que prestar atenção nas coisas. Eu achei que tinha a ver comigo, a cabeça de criança, mas eu nunca tinha escutado. Eu fui mesmo pela capa. Além do trabalho, o que representa atualmente, qual é a importância da música na sua vida? A música sempre foi o que eu era, sempre foi a minha essência. Desde quando eu nasci, desde quando eu era criança, eu já tocava. Já tinha alguns instrumentos. Só que eu tive que sufocar esse lado nos últimos 5, 7 anos. 7 anos. Eu tive que sufocar esse lado para estudar, passar no concurso público, fazer pós-graduação, mestrado, investir numa estabilidade financeira. Certo. E hoje você conseguiu? Sim, consegui. E aí eu falei, agora eu consegui, pelo amor de Deus. Eu até falei com meu pai, que ficava com medo, né? Meu pai até escondeu meus instrumentos quando era adolescente para estudar. Ele não queria mesmo, né? Aí eu tinha conseguido ir para poder ir num festival nos Estados Unidos, que eu fazia folk, né? Estava numa fase mais Bob Dylan, ele não deixou ir. Então, meu pai era muito ligado com o estudo, né? Porque ele é do interior, então, para ele, os filhos têm que ser doutor. Porque ele chegou aqui pobre, se fez em Brasília, né? Aí ele queria que eu fizesse a mesma coisa. Então, eu sufoquei um pouco essa área, fiz o que ele queria, né? Brincadeira, né? Consegui essa estabilidade financeira, que é importante, sim. Sabe que aqui música é difícil, viver de música, e agora eu vou fazer o que eu quero, né? Então, agora chegou a minha vez. Mas se você conseguir ficar famosa e ter muito sucesso como cantora, assim como grandes nomes têm, você pensa em largar o serviço público? A minha profissão não necessariamente eu acho que eu preciso largar. Porque, assim, você vê cantores assim, de MPB e tudo mais, por exemplo, Marisa Monte, você vê assim, eles não ficam fazendo 5 shows por semana, aquela loucura toda. Sabe, assim, tem como você selecionar e não fazer toda hora show, ficar a semana toda fazendo show. Então, eu acho que dá para equilibrar, sim, porque ainda mais com essa era de home office, apesar de eu trabalhar muito, eu tenho essa independência funcional de conseguir organizar a minha agenda e manter os dois. Mas só o futuro sabe, né? Sim. Como é que vai ficar as coisas. E, para terminar, qual que é o seu maior desejo na vida hoje? Meu maior desejo na vida hoje é que o brasileiro pare de só falar, de só militar pela internet e comece a mudar a sua própria atitude na vida real. E se minha música ou se meu trabalho puder ajudar nisso, eu já estou satisfeita. Tá certo, então. Nia, muito obrigado. Mia Blum, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o meu convite. Eu gostei muito de você e vou acompanhar seu trabalho todas as vezes que eu puder no meu dia a dia. Eu tenho que agradecer. Seu canal é ótimo, sempre traz um conteúdo diferenciado do que a gente vê aí nas redes sociais. Porque o pessoal sempre é a mesma coisa. Não, você tem que trazer uma abordagem. Eu vi no YouTube, assim, achei bastante interessante. E eu queria agradecer muito por essa lembrança, por ter gostado do meu trabalho. E não me esquece, não. Não vou esquecer. Entendeu? Qualquer babado forte aí, tu me chama aí para a gente causar aí nessas redes. Tá certo, então, Nia. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.